Oi gente, tudo bom? Como vocês estão vendo, estou pela primeira vez com uma convidada aqui no nosso canal. Essa é a doutora Marilis Costa, advogada do nosso mandato, uma das advogadas. A Marilis é especialista em Direito Público e também criminóloga. A Marilis, conta um pouco como você chegou aqui no mandato, no nosso projeto. Eu cheguei com muita alegria. Foi um momento político, eu acho que muito histórico. Pela primeira vez, a Câmara Municipal de São Paulo voltou a ter parlamentares negras e eu tive o prazer de conversar com você e receber um convite. E eu senti que era um chamado, eu senti que era um momento de reconstruir as bases do nosso pacto civilizatório. Então eu cheguei no mandato para pensar política pública a partir de bases que sejam de acordo com o feminismo negro, de acordo com a estrutura de combate ao capitalismo, com um pensamento socialista, e me senti muito feliz. Obrigada. Gente, a Marilis está aqui como convidada desse vídeo porque, vocês sabem, é novembro, mês da consciência negra. O nosso mandato é um mandato antirracista por princípio, por essência e por necessidade política. E eu queria falar um pouquinho de 10 medidas de combate ao racismo, que são 10 projetos de lei que a gente está protocolando nesse mês e que a Marilis vai me ajudar a falar e colocar um pouquinho sobre esses projetos. A gente está gravando esse vídeo, gente, em novembro de 2021, um ano depois da morte de João Alberto. Um homem negro que foi morto num supermercado, numa grande rede de supermercado, por seguranças privados. Então, para nós é doloroso falar sobre isso, mas também nos remete à necessidade de novas políticas públicas e novas leis. Por isso, a primeira medida de combate ao racismo institucional é essa, que é a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais realizar informação de combate ao racismo para empregados e equipe de segurança privada. Se a Marilis quiser também falar um pouco sobre esse projeto. Lu, eu acho que é uma honra falar desse projeto. É o projeto de lei que ganha o nome do João Alberto, é a Lei João Alberto. E a gente fez com muito cuidado, pensando justamente que o racismo ele é um fenômeno político letal. O racismo ele ceifa as nossas vidas e foi exatamente isso que aconteceu com o João Alberto. Essa legislação ela tem a finalidade de coibir as práticas discriminatórias dentro dos estabelecimentos comerciais, dentro do comércio varejista. Então a gente está falando da lanchonete, a gente está falando da loja de roupa, nós estamos falando dos supermercados, das lojas de eletroeletrônicos que historicamente perseguem o nosso povo, que simbolicamente nos constrangem, e essa legislação ela tem a finalidade de construir uma dinâmica educativa de treinamento para que as equipes das lojas entendam as relações raciais e se houver racismo e se houver alguma prática discriminatória, de acordo com o projeto de lei que a gente preparou, essas lojas podem perder até mesmo o alvará de funcionamento. A ideia é fazer com que o comércio só exista dentro de uma ação antirracista. Racista não comercializa. O segundo projeto de lei é sobre a Guarda Civil Metropolitana, que é a Força de Segurança Pública Municipal. E é sobre a obrigatoriedade de formação em relações étnico-raciais para a GCM. Para quem não sabe, gente, a Guarda Civil Metropolitana tem uma formação obrigatória em direitos humanos, mas não tem especificidade sobre as relações étnico-raciais, ou seja, falar de racismo com os GCM. Então esse projeto de lei coloca esse debate na formação e coloca que para progredir na carreira tem que ter essa formação. Quando o GCM entra na Guarda Civil Metropolitana, ele tem uma formação obrigatória em direitos humanos, mas é aquilo, tem uma vez e acabou. O que a gente está propondo é ter periodicamente essa formação e ter a questão das relações étnico-raciais. Lu, outra coisa que eu acho muito importante no nosso trabalho é fazer com que a política pública chegue às pessoas, fazer com que o projeto de cidade que inclua as pessoas negras também no uso dos serviços públicos seja possível. Eu fiquei muito feliz quando a gente conversou e teve a ideia do canal de denúncias contra o racismo institucional. Eu acho que nesse pacote das 10 medidas de combate ao racismo institucional é muito importante considerar que as pessoas possam ter voz, que as pessoas possam chegar à administração pública trazendo essas demandas. Então, quando você trouxe esse olhar e eu tive o desafio de escrever esse PL, para mim foi muito gratificante pensar num espaço, num lugar, numa lei que especifique as formas que quem sofre racismo possa denunciar, seja do hospital, da escola, enfim, de todos os espaços da administração pública. Perfeito, eu gosto muito desse terceiro PL. Existe um estadual, que é o SOS Racismo, mas não tem legislação no município de São Paulo, que na verdade é o município que tinha que dar exemplo de ter um canal de denúncias de casos de racismo. Então, esse PL é muito, muito fundamental. Com certeza.
Sobre o nosso quarto projeto de lei, gente. Vocês sabem que já existe uma lei federal bastante antiga do ensino da cultura africana, brasileira, indígena, afro-brasileira e indígena. Mas é a partir do fundamental, a partir do ensino fundamental até o ensino superior. O que a gente está propondo para o município de São Paulo é que tenha também na educação infantil, ou na creche, como muitos chamam, para se ensinar africanidades, histórias africanas, histórias indígenas, para que entre, na verdade, na introdução à cultura das crianças da educação infantil, para que se fale de contação de história, enfim, para que se entre também na educação infantil esse projeto de lei, essa ideia de naturalizar as culturas africanas e indígenas para as crianças pequenas. É exatamente isso, perfeito. O quinto projeto me deixa muito feliz, porque eu acho que tem tudo a ver com a sua trajetória enquanto profissional de saúde, e pensar uma formação que seja em saúde integral da população negra para todas, abrangendo, né, todas as carreiras, todos os profissionais da saúde do município é super importante. Sim, bastante. Vocês sabem, gente, eu trabalhei em unidade básica de saúde, existe, enfim, uma série de desafios colocados, terceirização, precarização, e que torna muito difícil a gente ter formação sobre saúde da população negra. Em todos os indicadores de saúde, em qualquer tipo de adoecimento, de problema, a população negra sofre mais. Não só em São Paulo, mas no país inteiro. Então, a gente ter formação sobre saúde integral da população negra para que os profissionais de saúde tenham uma postura ativamente antirracista é muito importante. Então, por isso, o QSPL coloca uma formação anual que tem que ser garantida pela prefeitura, independente dos contratos de terceirização. Então, na verdade, é algo que é para vir para todos os profissionais de saúde, sejam do hospital, da UBS, sejam da direta ou contratados por OS. Exatamente, todos ganham. Ganham os munícipes, ganham os profissionais e ganha a luta antirracista. Vamos falar do CSPL, Lu? Vamos. Eu acho que dentro do pacote das 10 medidas de combate ao racismo institucional, esse PL ele é central e ele é muito ousado, porque a gente pensou num fundo de combate ao racismo, e esse fundo ele vai trazer ligações com todos os outros PLs praticamente. Quando a gente fala, por exemplo, na Lei João Alberto, quando a gente fala nos estabelecimentos de varejo que perseguem, que cometem atos de violência racial, a gente fala também da possibilidade de implementar o que no direito a gente chama de sanção, ou uma palavra feia, pecúnia, que nada mais é do que tirar grana dos racistas. E a ideia é que essa arrecadação, ela vá para um fundo que vai coordenar ali todas essas verbas e outras também, pode ter doações, enfim. A lei ela é bastante detalhada, mas a ideia é reunir dinheiro público para ações de combate ao racismo. Então esse fundo, na verdade, ele vai fazer com que a gente tenha praticamente uma autogestão dentro do projeto de cidade e não dependa de dotações orçamentárias, não dependa da vontade política de quem estiver à frente do executivo municipal, ou seja, do prefeito. A ideia, e eu acho que o legado que você traz para a cidade é fazer com que a prática de combate ao racismo, ela seja uma constante e ela tenha o que no direito a gente chama de linearidade política, ou seja, haja o que houver, o fundo vai estar lá para financiar as ações de combate ao racismo no nosso município. É muito bom esse projeto de lei, eu gosto muito, porque a gente sabe, né, às vezes grandes empresas que cometem atos de racismo pagam uma multa, né, a pecúnia que a Marilis falou, mas fica uma grande confusão para quem vai esse dinheiro. Vai para algum movimento social, vai para o governo, vai para quem? Então, a criação de um fundo municipal específico, separado do orçamento geral, um fundo municipal que tem um sentido de combate ao racismo, é muito importante para esse tipo de caso. E para ter doação, quem quiser doar, enfim. Mas ter especificamente, quando tiver esse tipo de multa, colocado um fundo específico. É isso. O 7º PL é sobre a formação antirracista para todos os servidores públicos. Não sei se vocês sabem, gente, mas existem centros de formação, escolas municipais para formar servidores públicos, né? E a gente percebe que não tem, dentro dessas escolas, desses centros de formação, uma orientação para fazer formações antirracistas. Por isso, a gente colocou essa orientação para essas formações, esse centro de formação municipal, para que tenha, de fato, uma formação continuada e sólida para todos os servidores do município de São Paulo, de todas as áreas, no antirracismo. Exato.
Quando o curso ele é criado, instituído por uma lei, significa dizer que o executivo é obrigado a fazer essa determinação e olhar para esse ponto tão importante da discussão das relações étnico-raciais. Aliás, a gente ficou muito surpresa como esses centros de formação existem há muito tempo e não tinham formações antirracistas para servidores públicos. Então, para nós é bem importante esse projeto, a gente vai acompanhar a execução. Bom, Lu, no oitavo projeto, no oitavo elemento, né, que compõe esse pacote de medidas de combate ao racismo institucional, a ideia foi alcançar também as crianças. Às vezes a gente esquece que criança é sujeito de direito, que criança também compõe a sociedade e também merece uma proteção integral, uma proteção efetiva. A ideia desse PL é fazer com que a escola seja um ambiente mais seguro e de tolerância zero à violência racial. Então, nós pensamos em construir um projeto de lei que fale da formação dos professores, dos profissionais de educação, para construir um ambiente mais seguro para que as nossas crianças possam se desenvolver longe da violência racial. É isso, gente. Eu acho que todo mundo aqui que já foi criança preta ou que convive com criança preta sabe o que é sofrer racismo na escola, sabe o que é ter a sua dor minimizada na sala de aula, sabe o que é, enfim, ser xingado, ser humilhado, ter todo tipo de brincadeirinha que é extremamente profundo e impacta a nossa vida inteira. Então a ideia desse projeto de lei é formar os educadores, todo mundo, na verdade, que trabalha na escola, para não só não reproduzir o racismo contra crianças, mas saber mediar. Na minha infância foi muito comum eu reclamar pra professora que a menina tinha chamado meu cabelo de brombril e a professora deixar pra lá, falar que é brincadeira, falar para, não saber fazer uma discussão profunda, porque isso é difícil. E a ideia é formar os educadores e educadoras para não ignorar e saber fazer esse debate, mesmo com criança pequena. O 9º projeto de lei fala sobre antirracismo e cultura. Vocês sabem que a gente já tem um PL muito completo, que já foi aprovado em primeira votação, que é o SP Ouro Preto Indígena, que fala sobre monumentos, símbolos de racistas, escravocratas, nazistas. Só que cultura não é só monumento e símbolo. A cultura é feita por profissionais da cultura, trabalhadores da cultura. E esse projeto é sobre formação antirracista para arte educadores, Jovem Monitor Cultural, que é um programa bem importante na Secretaria de Cultura e que atinge muitos jovens da periferia que conseguem ter um emprego na cultura com o Jovem Monitor Cultural. E a ideia é ter formação antirracista para esses executores das políticas públicas de cultura. Exatamente. A ideia é que quem constrói a cultura seja um agente de mobilização do antirracismo e possa recontar a nossa história. É isso. O último projeto de lei, o 10º, é um que eu acho muito fundamental, porque cria um organismo na prefeitura que precisa ser criado urgentemente, que é a Coordenadoria Municipal de Promoção da Equidade em Saúde para a População Negra. Para quem não sabe, hoje na Secretaria Municipal de Saúde existe a área técnica de saúde da população negra. Só que o próprio formato de área técnica pressupõe que dá para ter menos recursos humanos do que uma coordenadoria. A criação de uma coordenadoria implicaria em ter mais gente, mais profissionais contratados, mais possibilidade de atuar nas regiões. Então a gente tem aqui no município de São Paulo, Amarilis, uma política de saúde integral da população negra. Mas se não tem uma coordenadoria para executar essa política, ela vai ter muita dificuldade de sair do papel, por melhores que sejam os profissionais, as profissionais que hoje estão na área técnica. Então é muito fundamental esse projeto, porque compreende as dificuldades administrativas dentro da política municipal de saúde e coloca uma solução que é urgente, na verdade. Com certeza, Lu. E vale lembrar que nessa lei que cria a coordenadoria, a gente também tem a possibilidade, dá o poder para essa coordenadoria de fazer pesquisas, reunir dados, requisitar também dados de hospitais e órgãos de saúde. Então a coordenadoria consegue, inclusive, entender o histórico e projetar políticas para o futuro. Exato. Eu acho que agora chega o momento da gente falar sobre essas 10 medidas, sobre esse pacote, de uma forma mais de bastidor, né? Contar a história, contar como a gente chega até aqui. O mandato, ele tem olhado para as questões das relações raciais, para a história do povo preto, para a história do povo indígena, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito e com compromisso. E as 10 medidas, elas chegam justamente para coroar um trabalho que tem sido feito ao longo desse primeiro ano de legislatura com o São Paulo é Solo Preto e Indígena, que é uma legislação que já pauta esse tema, mas que mostra que existem outros espaços que a gente precisa também demandar, pensar e construir as discussões sobre o racismo. Esse ano a gente teve também
incidentes muito ruins de prática de racismo também dentro da Câmara. Na própria Câmara. Exato. Onde parlamentares proferiram ofensas de cunho de violência racial, e isso nos despertou a vontade de pensar e construir projetos de lei que falassem não só sobre o racismo do ponto de vista interpessoal, ou seja, das relações das pessoas, mas também do racismo que as instituições propagam e mantêm ao longo dos dias quando não falam desse assunto. Exato. E essas 10 medidas, gente, elas já estão protocoladas e a gente vai batalhar para tramitar. Na Câmara Municipal de São Paulo tem muitos projetos protocolados, inclusive eu recomendo que todo mundo acompanhe o que é proposto na Câmara Municipal de São Paulo, e a nossa luta agora é para fazer ele andar, é pressionar os meus colegas vereadores, pressionar a presidência da Câmara. Eu convido todo mundo para me ajudar nessa pressão, para a gente conseguir aprovar esses projetos e conseguir também ter orçamento, né? Então é importante também todo mundo acompanhar as discussões de dinheiro na Câmara Municipal, porque tudo gira em torno disso. A gente está propondo política pública antirracista e a gente vai acompanhar para ela ter orçamento. É isso que a gente vai fazer e vai manter todo mundo informado sobre o andamento disso. É fundamental. São Paulo é uma megalópole. A gente está num município rico e que nunca teve um olhar para o combate ao racismo institucional que fosse tão amplo. O 10 medidas, ele é diferente, ele é inovador, porque além de um pacote de leis que olham para o racismo institucional em diferentes assuntos, é um pacote de leis promovido por uma parlamentar negra com fundamentos e princípios no que a gente acredita. Então eu acho que se vocês querem fazer história com a gente, ajuda nessa pressão, ajuda a tramitação desses 10 projetos de lei. A gente tem já material gráfico de divulgação. Tem um material aqui colocando o que são esses 10 projetos. Se você quiser receber material, entender melhor, manda uma mensagem pra gente. A gente, enfim, tá com o Instagram, com as outras redes aqui colocadas. Se você quiser receber esse material, inclusive, deixa um comentário aqui no vídeo. É bem importante pra gente, a gente dá um jeito, envia, enfim, entra em contato. E é isso, gente. Muito obrigada. Te agradeço muito, Amarilis. Eu me sinto honrada de estar com uma advogada como você, uma advogada, não só uma mulher negra, mas, enfim, uma pessoa profundamente comprometida com o combate ao racismo. E é isso. 10 medidas de combate ao racismo, mês de novembro, mas a luta antirracista é sempre. Todos os dias. It sound right, boy.